Olá! Num mundo tão cheio de desafios, a gente se pergunta: como é que se leva amor e cuidado para onde mais se precisa? Hoje, a gente vai mergulhar no universo da capelania cristã. É uma missão que, olha, transforma vidas em hospitais, presídios e muitos outros lugares. Com base num artigo da WR Educacional, vamos entender o que é, como funciona e qual o impacto real desse trabalho incrível. Então, vamos começar com uma reflexão, uma pergunta que mexe com a gente, né? Como levar esperança e conforto para lugares que muitas vezes estão cheios de dor, como um leito de hospital ou uma cela de prisão. A resposta para isso está numa prática de muita dedicação e fé, e ela nos leva direto para o coração do nosso papo de hoje. E é exatamente aí que entra a capelania cristã. Penso nela como se fosse uma ponte de apoio espiritual e emocional, sabe? Ela é construída por pessoas que são treinadas para estar ali, presentes. Elas levam cuidado e um pouco de paz justamente para os lugares onde a vulnerabilidade está mais à flor da pele. Ok, a gente entendeu o que é, mas e na prática? O que um capelão faz de verdade no dia a dia desses ambientes tão desafiadores? Vamos mergulhar agora nas responsabilidades dessa função que é tão especial. Olha só, as tarefas de um capelão são muito profundas e bem variadas. Não é só sobre palavras, não, hein? É sobre ser um ombro amigo para quem está chorando. É ter uma escuta atenta, sem julgamento, para quem precisa muito desabafar. É sobre aconselhar com sabedoria e, mais ainda, colocar a mão na massa promovendo ações de caridade. É um trabalho de presença, de acolhimento, que faz uma diferença gigantesca. E, gente, isso aqui é crucial. Ser um capelão vai muito além de saber teologia. As ferramentas mais poderosas aqui são a escuta ativa, sabe, aquela que realmente se importa, a capacidade de aconselhar e, acima de tudo, a empatia. Porque sem conseguir se conectar de verdade e acolher a dor do outro, o trabalho perde todo o sentido. E é importante entender que isso não é uma coisa isolada, sabe? A capelania é, na verdade, a igreja em movimento. É levar o amar ao próximo para fora das quatro paredes, transformando o cuidado numa ação real, visível, no meio da comunidade. Beleza, já entendemos o papel do capelão, mas vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Qual é o impacto real desse trabalho na sociedade como um todo? Por que a capelania importa tanto? Pois é, o impacto disso é muito maior do que a gente imagina. Não é só sobre ajudar uma pessoa aqui e outra ali. Cada ato de cuidado, cada apoio a alguém que está fragilizado é como um tijolinho na construção de uma comunidade mais humana, mais solidária. A capelania acaba se tornando uma força poderosa para o bem social. E se a gente quiser um exemplo bem forte disso, é só lembrar de algo que todo mundo aqui viveu de perto: a pandemia. A atuação dos capelães durante a Covid-19 foi um testemunho vivo dessa força que estamos falando. E esse quadro aqui, nossa, ele resume tudo de uma forma muito clara. De um lado, a ansiedade que tomou conta de tanta gente. Do outro, o conforto que os capelães levaram. Contra um medo que se espalhou, eles ofereceram esperança. E para a solidão profunda do isolamento, a resposta foi a presença. Simples assim e profundamente humana. Mas não para por aí. Tem outra dimensão nisso tudo que é muito poderosa. A capelania acaba sendo uma forma incrível de evangelização. Não com sermões, mas pelo exemplo. O testemunho do amor e do cuidado em ação muitas vezes comunica a fé de um jeito que só as palavras não conseguiriam. Ok, tudo isso é muito inspirador, né? Mas aí talvez surja aquela pergunta. Tá, legal, mas e eu? Como é que eu posso fazer a diferença nisso tudo? Como posso me envolver? E o legal é que tem vários caminhos para participar. O envolvimento pode começar com algo simples, mas muito poderoso, como a oração. Pode continuar divulgando esse trabalho na sua comunidade, falando sobre isso, contribuir financeiramente também é uma forma super importante de apoiar, e para quem sente aquele chamado mais forte no coração, sempre existe a possibilidade de se voluntariar, seja como capelão ou como assistente. No fim das contas, o que a gente está falando aqui é de um chamado de amor, de cuidado. E não é uma missão para poucos, não. É algo que pode e deve ser abraçado por toda a comunidade cristã, com cada um contribuindo do seu jeito. E para a gente terminar, queria deixar uma pergunta no ar, uma reflexão para levar para casa. Se a gente olhar com atenção ao nosso redor, no nosso dia a dia, na nossa cidade, onde é que esse chamado por cuidado e compaixão está gritando mais alto hoje? É uma pergunta que vale a pena a gente carregar no coração.